Rever Class 1 of the Elite é como entrar em uma festa surpresa onde ninguém planejou nada. De repente, todos ao seu redor já parecem conhecer o seu segredo. A escola parece comum, mas é um verdadeiro playground de manipulação e egos. Hoje vamos recapitular a história completa, desde o primeiro dia de Ayano Koji. Passaremos pelos jogos mentais que viraram a classe D de cabeça para baixo. Vamos analisar as regras, os truques, as alianças e as máscaras que caem na hora certa. O objetivo não é apenas lembrar o que aconteceu, mas conectar os pontos que a maioria ignora. Se você gosta de teorias, olhares sarcásticos e reviravoltas silenciosas, já se inscreva. Deixe o seu curtida, pegue o seu lanche e vamos entrar no jogo de Ayano Koji. Orikita, eu nunca considerei você uma aliada, nem por um segundo. Para Keiotaka Ayano Koji, a ideia de igualdade não passa de uma piada de mau gosto. Enquanto ele observa tudo em um ônibus lotado, um pequeno drama começa. Uma garota tenta convencer um homem a ceder o lugar para uma idosa, mas falha. A fria e distante Suzune Orikita simplesmente ignora a situação. Ayano Koji apenas observa tudo em silêncio absoluto. Esse silêncio o acompanha até os portões da escola de ensino médio de Nurturing. É uma suposta utopia que promete 100% de sucesso aos seus alunos. Mas o paraíso mostra suas garras quando Orikita o encurrala, irritada por ele a observar. Ei, você, eu notei que você estava me encarando no ônibus mais cedo, por que isso? A tensão revela que o destino colocou os dois na mesma sala, a infame classe 1D. Como se o dia não pudesse ficar mais estranho, o presidente do conselho estudantil faz um aviso. Manabu Orikita declara que ali, você vale apenas o que consegue alcançar. O mérito é a única coisa que realmente importa dentro daquela instituição. Dentro da sala de aula, a farsa social começa imediatamente. Yosuke Hirata tenta quebrar o gelo entre os novos colegas. Koshida, com um sorriso angelical, promete ser amiga de todo mundo. Ayano Koji faz uma apresentação tão medíocre que quase se torna uma forma de arte. Orikita, por sua vez, nem se dá ao trabalho de interagir. A professora Shabashira finalmente chega e lança uma bomba sobre a turma. Eles viverão isolados no campus e todas as compras usarão um sistema de pontos. Para começar, cada aluno da classe D recebeu 100.000 pontos. Uma fortuna, segundo ela, que reflete o valor de cada um. A classe entra em colapso, gastando como se não houvesse amanhã. Ayano Koji, contudo, nota que Orikita compra apenas o essencial. A primeira rachadura na fachada da escola aparece quando veteranos humilham um aluno. Eles chamam a classe D de lixo e deixam uma ameaça pairando no ar. O mês passa e a classe D se torna um circo de indisciplina. Eles dormem na aula, usam celulares e chegam atrasados, enquanto os professores não fazem nada. Ayano Koji e Orikita permanecem como ilhas de isolamento. Koshida tenta usar Ayano Koji para se aproximar de Orikita, mas a estratégia falha. Orikita dispensa com frieza, deixando claro que prefere ficar sozinha. Então, o primeiro dia de maio chega e o pagamento esperado não aparece. Shabashira retorna com um sorriso cruel e revela a terrível verdade. Os 100.000 pontos não eram um presente, eram apenas um saldo inicial. Cada atraso, conversa ou uso de celular foi descontado do valor total. O saldo da turma foi simplesmente zerado. Nas palavras dela, a escola não deu nada, porque eles não valem nada. Eles são, aos olhos da instituição, apenas lixo. A turma D é considerada um lixo pelo sistema da escola. Eles têm 0 pontos e a moral está no fundo do poço. Mas a professora Shabashira está prestes a explicar a verdade para eles. Ela revela o sistema S, o mecanismo brutal que classifica as salas em tempo real. A turma D está na pior posição possível. Os exames intermediários são a primeira chance de subir no ranking. Só que existe uma nova regra assustadora. Quem reprovar em qualquer teste será expulso imediatamente. O pânico toma conta da sala. Hirata e a prestativa Kushida tentam montar um grupo de estudos. O trio de problemas formado por Sudo, Ikki e Yamauchi se recusa a participar. É aí que o impensável acontece. Orikita, a garota fria que despreza o trabalho em equipe, decide que precisa deles para chegar à turma A. Ela praticamente força Ayano Koji a recrutar o trio, mas ele falha.
Em um movimento desesperado, ele pede ajuda a Kushida. Com seu carisma, ela consegue convencer os rapazes. O resultado é um desastre total. A arrogância de Orikita é tão insuportável que os meninos vão embora furiosos. Mais tarde, a verdadeira razão da obsessão de Orikita é revelada. Ayano Koji a vê sendo confrontada por seu irmão Manabu. Ele é o poderoso presidente do conselho estudantil. O irmão a chama de infeliz e mancha para a família por estar na turma D. Ele exige que ela desista da escola. A humilhação vira agressão física. Quando o irmão parte para o ataque, Ayano Koji intervém. Do nada, o garoto invisível mostra uma habilidade de combate impressionante. O presidente fica paralisado com a reação. Manabu reconhece que ele não é um aluno comum. Ele é a anomalia que tirou exatamente 50 em todas as provas de admissão. Um verdadeiro fantasma no sistema. Após o confronto, Ayano Koji ataca Orikita onde dói mais. Ele diz que o isolamento dela é o único motivo de estar na turma D. As palavras atingem a garota como um soco no estômago. Então, chega o dia de ver os resultados. Contra todas as expectativas, todos passaram. Incluindo os 3 que estavam condenados à expulsão. A turma D explode em celebração. Sudo, Ikki e Yamauchi carregam Kushida nos ombros como aditivos proibidos. Mas Ayano Koji das sombras sabe quem foi o verdadeiro arquiteto. Dias antes, ele viu Orikita sair da sua zona de conforto. Ela deu suas anotações para Sudo estudar. Foi um gesto pequeno, mas insuficiente para salvar todo mundo. O plano real foi muito mais sujo. Ayano Koji foi direto à fonte. Ele negociou com um veterano para comprar as provas passadas por 15.000 pontos. Para garantir que ninguém apenas decorasse as respostas, ele organizou tudo. Ele fez Kushida entregar o material no último minuto. Isso deu a ela todo o crédito e a transformou na salvadora da turma. O plano era perfeito, até que um novo problema surgiu. Sudo reprovou em uma matéria por apenas 1 ponto. A expulsão é anunciada, mas Ayano Koji se recusa a perder. Ele confronta Shabashira com uma lógica brilhante e distorcida. Se tudo nesta escola tem um preço, qual o valor de um único ponto? Orikita surpreendentemente o apoia na hora e oferece seus próprios pontos. Shabashira, com um sorriso de predadora, aceita o desafio. Ela cobra um preço absurdo de 100.000 pontos. Juntos, eles pagam o resgate e a expulsão é cancelada. Depois, para proteger a imagem de Orikita e manter seu próprio disfarce, Ayano Koji mente. Ele diz para a turma que foi ela quem lutou com unhas e dentes pelo Sudo. A noite toma um rumo aterrorizante quando Ayano Koji devolve o celular de Kushida. Ele a encontra sozinha e a máscara angelical dela finalmente cai. A voz dela se transforma em veneno puro. Ela desfere um monólogo de ódio e ressentimento contra Orikita. Ao perceber que foi descoberta, a verdadeira Kushida emerge. Com a ponta de um compasso apontada para ele, ela faz uma chantagem cruel. Se ele contar a alguém, ela inventará que ele tentou abusar dela. O mestre da manipulação está pela primeira vez encurralado. A garota mais popular da escola revelou ser sua inimiga mais perigosa. A calmaria acabou e a classe D entra em crise. Sudo é acusado de agredir violentamente 3 alunos da classe C. Ele jura que foi legítima defesa, uma armação, mas não tem testemunhas. Sua palavra não vale nada diante da situação. Nos bastidores, Ryuen, o sádico líder da classe C, emerge das sombras. Ele foi o mestre dessa discórdia, chegando a ferir um dos seus para garantir a farsa. A classe D se fragmenta sob tanta pressão. Para muitos, Sudo é um peso desviver que deve ser descartado. Mas Orikita, mais fria e calculista do que nunca, defende o oposto. Em um jogo de regras desconhecidas, cada peça no tabuleiro é vital. Perder um aluno agora pode significar uma derrota definitiva no futuro. A caça por uma testemunha fantasma começa imediatamente. Ishinose, a carismática líder da classe B, oferece ajuda e encontra uma pista. Essa pista danifica a credibilidade de um dos acusadores de Sudo. Orikita, no entanto, tem sua própria teoria e observa cada reação. Sua atenção se volta para Sakura, a aluna reclusa e aterrorizada. Ela sabe que a garota viu algo importante no local.
Kushida tenta uma abordagem amigável, mas o resultado é um desastre. Sakura entra em pânico, foge, sua câmera digital cai e se estilhaça. Mais do que o aparelho, algo dentro dela parece ter se quebrado. O medo de ser o centro das atenções é o seu maior terror. Ele a acompanha até a loja e a protege de estranhos. Ele percebe que o pavor dela vai muito além da timidez comum. Mais tarde, ele a aconselha com uma precisão cirúrgica. Ela não deve testemunhar pela classe, mas por si mesma, para não viver com arrependimento. Logo depois, Kushida descobre o segredo que explica tudo. Sakura é, na verdade, Shizuku, uma famosa ídolo da internet. Sua identidade secreta é a fonte de todo o seu pavor. A audiência começa e o juiz é o intimidador presidente do conselho estudantil. Ele é irmão de Orikita e o caso parece perdido. De repente, Sakura aparece, decidida e resoluta. Ela apresenta uma foto provando que estava lá, mas a imagem é pouco clara. A prova não define quem começou a briga. O conselho oferece uma saída fácil com uma suspensão para todos, um empate. Ela recusa o acordo e dobra a aposta. Ela declara a inocência de Sudo e acusa a classe C de perjúrio e conspiração. É um movimento de tudo ou nada. O presidente, talvez irritado com tanta audácia, encerra a sessão com um ultimato. Ambas as classes têm um dia para encontrar uma prova definitiva. Quem estiver mentindo será expulso da escola. Com um olhar enigmático, ele coloca o peso do resultado nas mãos de Ayano Koji. O jogo agora está todo nas mãos dele. Com o tempo correndo, Orikita usa uma dica sutil de Ayano sobre a falta de câmeras de segurança. Ela prepara um blefe brilhante para virar o jogo. Ela arma um blefe brilhante para encurralar os acusadores da classe C. Atrai o grupo de volta à cena do crime e faz uma ameaça direta. Afirma ter uma gravação de tudo o que aconteceu lá. A mentira é tão ousada que eles hesitam por um momento. Ayano Koji aproveita a dúvida e expõe que eles são apenas marionetes. A pressão funciona perfeitamente e eles retiram a queixa. Enquanto essa guerra psicológica ocorre, outro problema surge. Sakura é encurralada por um funcionário de uma loja de eletrônicos. O homem é um fã obcecado que descobriu a identidade secreta dela. Em pânico, ela liga para a única pessoa capaz de resolver a situação. Ayano Koji e Ishinose chegam exatamente no momento crítico. Ele encara o perseguidor e avisa que a vida dele acabou ali. A líder da classe B usa sua autoridade para neutralizar o perseguidor. O trauma, ironicamente, acaba fortalecendo os laços de Sakura. O caso é encerrado e a classe D sai ilesa da confusão. O presidente do conselho estudantil reconhece a vitória e faz uma oferta. Ele convida Ayano Koji para uma vaga no conselho. O garoto recusa, alegando que deseja apenas uma vida normal. Essa é, sem dúvida, a maior mentira que ele já contou. Mas a vitória tem um preço alto e atrai a atenção de Ryuen. O tirano da classe C declara guerra aberta contra todos. Ele promete esmagar qualquer um, inclusive a poderosa classe A. Orikita finalmente confronta Ayano Koji após entender a verdade. Ela percebe que nunca foi a estrategista, mas apenas uma ferramenta. Ele admite que a manipulou durante todo esse tempo. Ayano Koji aceita ajudá-la a subir para a classe A. Mas impõe uma condição sombria e inegociável. Ela nunca deve investigar quem ele realmente é. As férias de verão chegam com uma trégua aparente. No entanto, o trio da classe D planeja uma invasão ao vestiário feminino. Ayano Koji se junta a eles, não para participar, mas para evitar o desastre. A tensão entre os alunos é palpável durante o passeio. Orikita se isola, enquanto Kushida força uma amizade falsa. O plano dos garotos desmorona com a chegada de figuras perigosas. Ryuen, Katsuragi e o próprio presidente do conselho estão presentes. Ayano Koji sussurra uma ordem para Orikita fingir uma câmara. O caos resultante serve como a distração perfeita. Orikita faz um discurso inflamado sobre a luta da classe D. O show de unidade desvia a atenção dos outros alunos. Ayano Koji recupera a câmera e apaga as provas sem ser visto. Mais tarde, ele confessa que a usou para proteger a classe. Ele a forçou a agir como uma líder para cumprir seu objetivo. Como vingança, ele a empurra na piscina pela primeira vez.
A rainha do gelo finalmente sorri e entra na brincadeira. Mas essa paz na piscina é apenas a calma antes da tempestade. Dias depois, Aya no Koji é convocado por sua professora, Shabashira. A fachada profissional dela desmorona diante de uma ameaça real. O pai de Aya no Koji, um homem poderoso, exige a expulsão do filho. Shabashira propõe um pacto sinistro para protegê-lo. Ela exige que ele leve a classe D ao topo em troca de sua ajuda. Aya no Koji encara a professora, pronto para o próximo movimento. Aya no Koji encara a garota com frieza e recusa o pedido. Ele avisa que ela vai se arrepender de tentar usá-lo como um peão. Logo depois, a escola anuncia uma recompensa inusitada. Os alunos são convidados para uma viagem em um cruzeiro de luxo. A bordo, os jogos sociais continuam a todo vapor. Aya no Koji recebe permissão para chamar Kushida pelo primeiro nome. A arrogância da classe A começa a causar tensões entre os grupos. Enquanto isso, Ryuen, da classe C, exerce um controle tirânico sobre seus colegas. Orikita percebe a fragilidade de sua própria classe. Ela decide pedir a ajuda de Aya no Koji para unir o grupo. Em um momento arrepiante no convés, a máscara de Kushida cai por um segundo. Ela revela um olhar sombrio e possessivo direcionado a Aya no Koji. Logo em seguida, ela volta ao seu comportamento normal e gentil. A ilusão de férias é destruída na manhã seguinte. Uma ilha deserta aparece no horizonte. Um anúncio frio ecoa por todo o navio. As férias acabaram e o cruzeiro não era um prêmio. Na verdade, o navio era apenas o transporte para o próximo campo de batalha. Um novo exame especial muito mais brutal está prestes a começar. O teste de sobrevivência na ilha é um verdadeiro pesadelo. Cada classe recebe 300 pontos para sobreviver por uma semana. O que não for gasto se tornará pontos de classe ao final. Pontos bônus estão espalhados pela ilha em locais específicos. Esses pontos só podem ser reivindicados pelo líder secreto de cada turma. Aí reside a armadilha mortal deste exame. Adivinhar o líder de outra classe vale 50 pontos. Mas um palpite errado custa os mesmos 50 pontos. A identidade do líder se torna a maior arma e a maior fraqueza de todos. Aya no Koji descobre que Katsuragi é o líder da classe A. De volta ao acampamento, Orikita é nomeada líder da classe D. A dinâmica muda quando Yamauchi revela habilidades de sobrevivência inesperadas. O grupo encontra Ibuki da classe C ferida e sozinha na floresta. Contra o bom senso, eles decidem levá-la para o acampamento. Mas a harmonia na ilha é apenas uma fachada. Koenji, o egoísta, declara que está entediado com o teste. Ele simplesmente desiste e retorna ao navio, causando uma penalidade de 30 pontos. A primeira derrota vem de dentro da própria classe D. Enquanto Orikita tenta manter a ordem, Aya no Koji observa tudo das sombras. O roubo da roupa íntima de Kushida cria um caos de suspeitas. A culpa recai sobre Yamauchi, encontrado com o item na bolsa. A classe está prestes a implodir quando Orikita intervém. Ela promete encontrar o verdadeiro culpado e restaurar a paz. Em segredo, ela procura Aya no Koji para pedir auxílio. Ela sabe que ele plantou a evidência para proteger Yamauchi. Orikita implora pela ajuda dele para encontrar o ladrão real. Ela entende que a união da classe depende dessa verdade oculta. Orikita promete enterrar qualquer segredo para manter o grupo unido. Ela reforça que precisa da mente estratégica de Aya no Koji ao seu lado. Aya no Koji não busca unidade, ele busca controle absoluto. O roubo do cartão de acesso é a peça-chave para seu próximo movimento. O incidente abala a classe D e força a separação entre meninos e meninas. A desconfiança contamina o ambiente. Ironicamente, Aya no Koji é nomeado como um dos guardas. Seu disfarce de estudante inofensivo funciona melhor do que nunca. Das sombras, ele observa cada detalhe. Ele nota que Orikita sofre com uma febre alta. Ela esconde a doença para não parecer fraca. Yamauchi tenta importuná-la, mas ela, irritada, o derruba no chão. Aya no Koji, por sorte, amortece a queda do rapaz. Então, o verdadeiro desastre acontece. Orikita percebe que seu cartão, a alma da classe D, foi roubado. A suspeita recai imediatamente sobre Ibuki, a espiã que eles acolheram.
Antes que possam reagir, um incêndio criminoso consome parte do acampamento. É a distração perfeita. Na fumaça e no caos, eles percebem a verdade. Ibuki desapareceu. Apesar da febre e da dor, Orikita, cega de raiva, persegue Ibuki na tempestade. O confronto é brutal. Ibuki, uma artista marcial habilidosa, domina facilmente a garota doente. Ela confessa o roubo com um sorriso arrogante. Justo quando Orikita está prestes a desmaiar, Aya no Koji surge das sombras. Surpresa, Ibuki foge para encontrar seu mestre, Ryuen. Ela deixa para trás um rastro de destruição e uma Orikita derrotada. O plano do inimigo parece ter funcionado perfeitamente. Aya no Koji encontra Orikita inconsciente. Ele a carrega de volta e, usando a febre como desculpa, força sua aposentadoria do teste. O jogo acabou, a líder foi exposta e o cartão foi roubado. Eles se preparam para a humilhação da derrota. Seguindo as ordens anteriores de Aya no Koji, Hirata submete os palpites da classe. É um último ato de desespero. Mas na cerimônia de resultados, o impossível acontece. A classe D não apenas sobreviveu, eles ficaram em primeiro lugar. A classe C de Ryuen amarga a última posição com 0 pontos. A verdade é um soco no estômago para todos os seus rivais. O plano de Ryuen foi brilhante, mas ele identificou todos os líderes, menos um. Ele errou o alvo principal. O pano cai e o verdadeiro mestre das marionetes é revelado. Aya no Koji orquestrou cada segundo. Ele sabia que Ibuki era uma espiã e a usou para roubar o cartão de Orikita. Ele iniciou o incêndio e, no último momento, usou a doença de Orikita para se tornar o novo líder. Isso tornou o palpite de Ryuen inútil. Com as informações que reuniu, ele identificou corretamente os líderes das classes A e C. Ele garantiu uma vitória esmagadora. Para manter seu disfarce, ele dá todo o crédito a Orikita. Ele a cimenta como aditivos proibidos que a classe precisava. Mas, em privado, a máscara cai. Em um telefonema arrepiante, ele confronta um agente de seu pai. Ele revela vislumbres de um passado sombrio de treinamento e manipulação. Por fim, ele se vira para Orikita, a garota que ele acabou de salvar e coroar. Ele declara a verdade com absoluta frieza. Nunca a considerei uma aliada, nem ela, nem Kushida, nem Hirata. Todas as pessoas não passam de ferramentas. Para ele não existem amigos ou inimigos, apenas peças em um tabuleiro. No fim, ele fará o que for preciso para vencer, pois vencer é tudo o que importa. O cruzeiro de luxo não passava de uma mentira. O segundo exame especial surge sem aviso, e as regras são um pesadelo psicológico. Os estudantes são misturados em 12 grupos baseados no zodíaco. Isso força alianças instáveis. O objetivo é descobrir a identidade do VIP secreto em cada grupo. O dilema é cruel e impiedoso. Se todos cooperarem e acertarem o palpite, todos vencem. Se um traidor enviar a resposta correta sozinho, ele leva tudo. Nesse caso, o jogo acaba imediatamente para o restante do grupo. Um palpite errado, porém, significa ruína para os traidores. É um teste de confiança em uma arena feita para destruí-la. No grupo de Aya no Koji, Ishinose da classe B propõe uma aliança total. Mas a classe A, sob a estratégia conservadora de Katsuragi, recusa. O plano deles é um impasse, arriscando nada. Eles querem garantir que apenas seu VIP pontue, travando o jogo para os outros. Longe dali, Ryuen encurrala Orikita. Ele sabe que a vitória na ilha não foi mérito dela. Ele a provoca, buscando o verdadeiro mestre por trás da cortina. Ryuen jura arrastar essa pessoa para a luz. Ao mesmo tempo, Karuizawa, a garota mais popular da classe D, é intimidada por alunas da classe C. Ela é salva no último segundo. A verdade é frágil e as peças já se movem para o confronto inevitável. A estratégia de silêncio da classe a paralisa a maioria dos grupos. Mas a anarquia tem seus próprios planos. Aya no Koji, em um ato de puro ego, revela seu status de VIP. Ele encerra o jogo do seu grupo logo no primeiro dia. Isso prova que nenhuma estratégia está a salvo de um louco. Enquanto isso, Aya no Koji foca em Karuizawa. Ele sente que a arrogância dela é apenas uma armadura. Ele precisa descobrir o que ela tanto protege.
Ryuen, por outro lado, joga com as cartas na mesa. Ele revela a Orikita que confiscou os celulares da classe C. Seu objetivo é identificar os VIPs pela força. Com essa vantagem, ele propõe uma aliança profana para esmagar a classe A. A oferta é recusada, mas a mensagem é clara. Ryuen tem um método e está vindo atrás de todos. A armadura de Karuizawa finalmente racha. Hirata, seu namorado de fachada, termina o relacionamento. Ele confessa a Ayanokoji que o namoro era um escudo contra o bullying. Mas ele admite que não aguenta mais. Na verdade, ela é vítima de um bullying terrível que a persegue há quase 10 anos. Sem seu protetor, Karuizawa está vulnerável. As mesmas garotas da classe C que a intimidavam antes, cercam-na novamente. Desta vez, não há ninguém para salvá-la. O trap está armado e a emboscada se fecha. Em um canto isolado do navio, as garotas da classe C atacam Karuizawa sob ordens de Ryuen. A violência é brutal e Ayanokoji assiste a tudo de longe, satisfeito. Quando Karuizawa chega ao seu ponto mais baixo, Ayanokoji aparece. Ele não a salva, ele a quebra. Ele revela que sabe tudo sobre seu passado traumático de bullying. Ele a força a encarar seus próprios demônios. Em meio aos destroços da sua alma, ele oferece um novo pacto. Ele oferece proteção absoluta em troca de sua lealdade incondicional. Ele não a salva, ele a remenda como sua ferramenta. Com Karuizawa sob seu controle, o plano real para o Grupo Marte entra em ação. Sabendo que ela é o VIP, Ayanokoji tece uma teia de mentiras. Ele troca de telefones com ela e depois com outro colega, Yukimura. Isso faz todos acreditarem que ele, Ayanokoji, é o VIP. A isca está na água. Na discussão final, a armadilha é acionada. Yukimura confessa ser o VIP. Ishinose, brilhante como sempre, expõe a troca de telefones. Isso leva todos à conclusão errada. Acreditam que Ayanokoji é o verdadeiro VIP. Como previsto, o membro ganancioso da classe A morde a isca. Ele trai o grupo e envia o nome de Ayanokoji como resposta. A resposta está errada. O exame termina e a classe D ganha 50 pontos. Karuizawa ganha 500 mil pontos. Karuizawa recebe meio milhão de pontos privados. O plano de Ayanokoji foi um checkmate invisível perfeito. Os resultados mostram que a estratégia de força bruta de Ryuen também funcionou. Mas ele não está satisfeito. Em uma cena aterrorizante, ele encurrala Kushida. Ele revela que foi mais esperto que ela. Ele descobriu que ela era VIP do grupo. Com um sorriso sádico, ele informa que a garota de duas caras que odeia Orikita se tornou seu novo brinquedo. Ele promete quebrá-la completamente. Ele diz que vai destruí-la de corpo e alma. O segundo semestre promete ser divertido. A poeira do exame no Cruzeiro mal baixou quando uma nova verdade se espalha como veneno. A cooperação não é mais uma opção, é uma necessidade. Até o impiedoso Ryuen foi traído. Ninguém está seguro, mas não há tempo para respirar. A escola anuncia o próximo estágio de interrogação intensa, um festival de esportes. As classes são divididas em duas equipes, vermelha e branca. Isso força uma aliança improvável entre a classe D e seus rivais da classe A. As regras são um verdadeiro moedor de carne. Os melhores alunos ganham bônus, mas os 10 últimos perdem pontos em exames futuros. A vitória depende menos de força e mais de estratégia. Imediatamente a classe D se divide. Orikita propõe um plano frio e lógico. Ela quer usar os melhores atletas para garantir vitórias e sacrificar os mais fracos para minimizar perdas. A ideia provoca uma revolta imediata liderada por Karuizawa. Após uma votação tensa, o plano de Orikita vence por uma margem mínima. Longe de todos, Ayanokoji puxa as cordas. Ele confessa a Karuizawa que a instruiu a se opor a Orikita. Ele orquestrou o conflito para testar a lealdade da classe. Então ele solta a bomba real. Existe um traidor na classe D. Alguém já está vazando a lista de atletas para o inimigo. Ayanokoji sabe quem é e não vai fazer nada para impedir. A traição faz parte de um plano muito maior. Durante o treinamento, Ayanokoji mantém seu disfarce de aluno comum. Ele ajuda Orikita a aprender a cooperar.
Depois, ele avisa que eles vão espionar a equipe branca. A companhia dele será exatamente a pessoa que ele apontou como traidora. A mortal e sorridente Kushida. Mas a espionagem é um fracasso calculado. Orikita confronta Kushida, que nega tudo com um sorriso angelical. Mas a essência da desconfiança foi plantada. O festival começa e a equipe vermelha, com Aya no Koji e Orikita, assume a liderança. Mas então, o plano de Ryuen entra em ação. Primeiro, seus capangas sabotam Sudo, fazendo-o tropeçar. Depois, um aluno da classe C colide propositalmente com Orikita. O impacto estilhaça o tornozelo dela. A estratégia é selvagem e direta. O objetivo é perder a cabeça à liderança da classe D. A sabotagem funciona. Ryuen humilha e provoca Sudo, que perde o controle. A liderança da equipe vermelha evapora. Aya no Koji explica friamente a Karuizawa que a traidora serviu ao seu propósito. Ryuen sabia exatamente quando e onde atacar. Então vem a revelação mais chocante. Perder o festival faz parte do plano de Aya no Koji. Sudo, após uma briga com a classe, desiste da competição. É nesse momento que Ryuen aperta o cerco. Ele acusa Orikita de ferir seu aluno de propósito. Ele oferece um ultimato. Ou ela paga 1 milhão de pontos e se ajoelha em humilhação, ou ele a levará ao conselho estudantil para garantir sua expulsão. Ferida, encurralada e abandonada, Orikita percebe que só há uma saída. Ela precisa trazer seu cão de ataque de volta ao jogo. Em um ato de desespero, Orikita vai atrás de Sudo. Em vez de ordens, ela faz uma confissão. Pela primeira vez, ela revela suas fraquezas e a dor da rejeição do irmão. Ela busca uma conexão, pedindo ajuda como uma igual e não como um peão. Tocada pela sinceridade, Pseudo decide retornar. Enquanto isso, Orikita encurrala a verdadeira traidora. Ela joga as evidências da traição na cara de Kushida. A máscara de Kushida cai, revelando um ódio profundo que vem desde o ensino fundamental. Kushida confessa tudo e admite que seu único objetivo é expulsar Orikita. De volta à arena, a classe D se anima com a volta de Sudo. Com Orikita e Kushida fora do revezamento final, Aya no Koji assume o lugar. Ele corre ao lado do presidente do conselho estudantil, Manabu Orikita. Pela primeira vez, ele mostra do que é capaz. Ele não vence, mas sua velocidade absurda deixa todos em choque. O fantasma finalmente revelou um pouco do seu poder. Após o festival, Orikita confronta Ryuen e Kushida com uma gravação da chantagem. Ryuen revela que também estava gravando tudo, criando um impasse. Mas o checkmate não veio de Orikita. Aya no Koji previu tudo e plantou um terceiro gravador com um traidor da classe C. A gravação captura Ryuen planejando toda a sabotagem em detalhes. Ele percebe que foi superado por um jogador muito mais perigoso. Agora, Ryuen tem um novo alvo: descobrir a identidade do mestre das marionetes. A guerra acabou, mas a caçada apenas começou. Manabu Orikita surpreende a todos ao deixar o posto de presidente do conselho. Em seu lugar, assume Miyabi Nagumo, um sucessor com um sorriso gélido. Ele promete transformar a escola em um campo de batalha meritocrático. A primeira guilhotina já tem nome: o exame especial de troca de papéis. A regra é simples e brutal. Alunos formam pares e criam testes para os rivais. Se a nota combinada for inferior a 60, ambos são expulsos. O jogo ficou sério e o medo da expulsão paira sobre todos. Sato pede o número de Aya no Koji, despertando um ciúme inesperado em Karuizawa. Na sala de estratégia da classe D, Kushida se junta ao grupo, para desgosto de Orikita. Orikita revela a Aya no Koji o passado sombrio de Kushida. Ela foi a responsável por destruir sua antiga turma sozinha. Aya no Koji, de forma pragmática, sugere eliminá-la. Orikita, em uma aposta arriscada, decide tentar conquistar a confiança da fera. Do outro lado, Ryuen sente que há um traidor em suas fileiras. Ele sabe que o mentor misterioso está movendo as peças da classe D. O grupo de Orikita descobre como o exame funciona. A escola vai parear os melhores alunos com os piores para forçar o equilíbrio. Eles planejam um teste preliminar para garantir que os fortes protejam os fracos. Em meio ao caos, Aya no Koji faz uma promessa silenciosa a Karuizawa.
Ele sela uma aliança nas sombras que mudará o destino de ambos. Ele a protegerá, mas a que custo? A contagem regressiva para a troca de papéis começou. A classe D virou um verdadeiro formigueiro com grupos de estudo. Ayanokoji, o mestre do anonimato, acabou em um grupo peculiar. Ele se juntou a Yukimura, Miyake e Azebe. Eles nem imaginavam que um vínculo inesperado estava surgindo. Mas a verdadeira tempestade estava se formando em outro lugar. A Guerra Fria entre Orikita e Kushida finalmente explodiu. Em um confronto direto, Orikita colocou todas as suas fichas na mesa. Foi feita uma aposta decisiva entre as duas. Elas vão competir no teste de matemática. Se Orikita vencer, Kushida para com a sabotagem. Se Kushida vencer, Orikita será expulsa da escola para sempre. Manabu Orikita foi convocado como testemunha para selar o pacto. Ele avisou que haveria consequências graves se alguém voltasse atrás na palavra. Mas um observador silencioso ouviu tudo. Ayanokoji foi pego no fogo cruzado. Kushida, com um sorriso venenoso, arrastou ele para o abismo. Se ela vencer, ele será expulso também. Vendo uma oportunidade, Ayanokoji impôs sua própria condição. Para entrar na aposta, Kushida precisa confessar tudo. Ela teve que revelar o que realmente aconteceu no seu passado. Encurralada, a máscara de Kushida finalmente rachou. Ela contou sobre sua obsessão doentia por reconhecimento. Falou da fachada sufocante de garota perfeita. E revelou seu blog anônimo onde destilava desprezo por todos. O dia que o blog foi descoberto foi o dia que o inferno começou. Encurralada por uma classe que a odiava, ela usou sua arma mais poderosa. Ela expôs todos os segredos sujos e a podridão dos seus colegas. Isso transformou todos em uma destruição mútua. Ela não apenas sobreviveu, ela destruiu a classe por dentro. Agora, com o pacto selado e os demônios do passado à solta, a rivalidade virou uma batalha pela sobrevivência. A questão não é mais quem vai ganhar, mas quem vai sobreviver. A traição já estava em movimento. Determinada a esmagar Orikita, Kushida fez um pacto com o diabo. Ela vazou as questões da classe D para Ryuen em troca das respostas da classe C. Enquanto isso, o pequeno grupo de Ayanokoji cresce mais forte. Agora com Sakura, eles se autodenominam o grupo Ayanokoji. Um núcleo de lealdade em meio ao caos. Então, a encenação começou seguindo as ordens sussurradas de Ayanokoji. Karuizawa provocou uma briga pública com Kushida. Isso criou a distração perfeita para o checkmate. No dia do exame, a confiança de Kushida virou horror. As questões do teste não eram nada parecidas com as que Ryuen deu a ela. Ela foi enganada. Furiosa, ela confrontou Ryuen, que apenas riu da sua ingenuidade. Ryuen revelou o plano com prazer sádico. O mentor da classe D entrou em contato e ofereceu uma escolha de Sofia. Ele podia receber as questões reais da classe C ou entregar um conjunto falso para Kushida. Ryuen, um affair do caos, escolheu a segunda opção. Ele preferiu ver o circo pegar fogo. O que ele não sabia era que Ayanokoji já estava 3 passos à frente. Ele disse para Kushida jogar tudo o que tinha contra ele. Ayanokoji estava mais do que feliz em entretê-la a qualquer momento. Ele instruiu Orikita a fazer um acordo com a professora Shabashira. Apenas as questões entregues pessoalmente pela representante de classe seriam válidas. O plano de Kushida desviver antes mesmo de nascer. Com a vitória de Orikita garantida e a traidora exposta, Ryuen tem um novo foco. Ele agora tem uma nova obsessão: destruir o gênio que o usou como um peão. Das sombras, Ayanokoji aceita silenciosamente o desafio. A caçada apenas começou. O Natal se aproxima e um clima de vigilância paira sobre Ayanokoji. Uma aluna da classe A peão de Arizu Sakayanagi o observa atentamente. Enquanto isso, o obcecado Ryuen intensifica suas provocações contra a classe D. Ele não busca mais pontos, mas sim reconhecimento. Ryuen sabe que Orikita não é a mente por trás de tudo. A caça ao verdadeiro manipulador chega ao seu ponto mais crítico. A pedido de Orikita, Ayanokoji vai até a biblioteca. Lá, um encontro casual com Iori da classe C confirma o interesse de Ryuen. Mas a investigação é interrompida de forma brutal.
Uma convocação para uma sala reservada revela um fantasma do passado, seu pai. O homem revela que o mordomo que ajudou Ayanokoji a fugir para a escola tirou a própria vida. Usando essa culpa, ele exige que o filho retorne a White Room. Ayanokoji se recusa, mantendo-se frio como gelo. A discussão é cortada pela chegada do diretor Sakayanagi. Ele revela ser um antigo conhecido do pai de Ayanokoji. O diretor defende o direito de Ayanokoji de permanecer, usando as regras da escola como escudo. Então ele solta uma bomba: sua filha, Arizu, é a rainha da classe A. Com a verdade exposta, Ayanokoji confronta Shabashira sobre a mentira que ela usou para controlá-lo. Ele declara que não é mais um peão e abandona a missão de elevar a classe D ao topo. Livre das correntes, ele faz uma ligação para Karuizawa. Ele pede desculpas por usá-la e, com frieza cirúrgica, anuncia que está cortando os laços. Ele deleta o contato dela, descartando a ferramenta que não lhe era mais útil. Sozinha e confusa, Karuizawa cai na mira de Ryuen, abandonada e vulnerável. Ryuen continua sua caça implacável, agora mirando no excêntrico Koenji. Koenji mantém sua superioridade, negando tudo e tratando os jogos escolares como um tédio. A chegada de Arizu Sakayanagi, que provoca Ryuen como alguém cutucando uma fera, apenas aumenta a frustração dele. Ryuen conclui que, embora Koenji seja insano, ele não é o alvo que procura. Com mais um suspeito riscado da lista, Ryuen envia um ultimato para Orikita. O jogo final começa com a desativação das câmeras em uma área isolada do campus. Uma mensagem é indiferentão e a armadilha está montada com Karuizawa como isca. Ela caminha direto para a emboscada onde Ryuen e seus capangas a aguardam. Ele sabe de tudo: o bullying, o trauma e o medo que a consome. Em um ato de pura crueldade, ele a encharca com água fria no meio do inverno. É uma interrogação intensa física e psicológica feita para quebrar seu espírito. Ele exige o nome do verdadeiro gênio por trás de tudo. Mas algo mudou em Karuizawa, e mesmo acreditando ter sido abandonada, ela se recusa a falar. Ela aceita seu destino e resolve proteger Ayanokoji até o fim. O inferno pessoal de Karuizawa atinge o ápice, mas sua lealdade forjada no fogo não se quebra. Longe dali, o verdadeiro jogo se desenrola com Ayanokoji encontrando Manabu Orikita. Um acordo é selado na calada da noite. Manabu aceita testemunhar sobre os eventos futuros. Em troca, ele garante a entrada da irmã no conselho estudantil. As peças estão finalmente no tabuleiro. No momento em que Kuwaba está prestes a quebrar, Ayanokoji aparece. Ele revela sua verdadeira face como mentor por trás de tudo. Ryuen, que tanto caçava, finalmente encontra seu alvo. Entusiasmado, Ryuen ordena o ataque. O que se segue não é uma luta, mas um massacre. Ayanokoji age com uma eficiência desumana. Ele derrota Ishiaki, Albert e Ibuki sozinho. Ele não recebe um único arranhão sequer. O confronto final entre Ayanokoji e Ryuen acontece. A filosofia de violência absoluta de Ryuen se despedaça. Ela colide contra a indiferença calculada de Ayanokoji. Ele não apenas vence fisicamente, mas aniquila o psicológico de Ryuen. Ayanokoji força Ryuen a sentir medo pela primeira vez na vida. Ele questiona por que uma tarefa tão simples o faria sentir algo. Com seu inimigo derrotado, Ayanokoji procura Karuizawa. Ele pede desculpas e promete que o pesadelo acabou. Ele garante que a protegerá de agora em diante. Nesse instante, as correntes do passado de Karuizawa se rompem. A relação de mestre e peão morre para dar lugar a algo mais profundo. Um vínculo forjado no inferno se torna inquebrável. Sem rumo, Ryuen tenta fugir e transfere seus pontos para Ishiaki. Ele acredita que um tirano derrotado não tem mais lugar na escola. Em um último ato, ele permite ser vencido como forma de resignação. Ayanokoji observa tudo de longe, enxergando uma nova oportunidade. Enquanto isso, Orikita finalmente descobre a verdade sobre Ayanokoji. O aluno invisível é, na verdade, o mestre manipulador. Ayanokoji já planeja seu próximo movimento. Ele pede que Karuizawa espione Sato para coletar informações. A missão desperta ciúmes em Karuizawa, mas ela aceita. A ferramenta está de volta ao trabalho. O novo rei do conselho estudantil faz um convite inesperado a Orikita.
Ela desconfia, sabendo que nada ali é o que parece. Aya no Koji encontra Ryuen e revela que impediu sua expulsão. Ele manipulou os eventos para culpar a classe D. Ele compara um elemento da classe a um câncer que precisa ser erradicado. Kushida é o seu próximo alvo para expulsão. No Natal, o plano entra em ação. Aya no Koji marca um encontro com Sato. Karuizawa interrompe e transforma tudo em um encontro duplo. Todos ali são apenas atores em seu palco. Ao final, Aya no Koji dispensa Sato com uma frieza brutal. Ele confessa que nunca sentiu nada por ninguém. Assim que Sato sai, Karuizawa aparece. Ele revela que tudo não passou de um teste para ela. Ele não precisa de Sato quando já tem sua ferramenta mais útil. Sob a neve, ele entrega um remédio para ela. É um pequeno gesto de preocupação genuína. Ele a protegeu após ela se molhar para garantir sua lealdade. Aya no Koji se pergunta se verá as pessoas como algo além de peças. Enquanto eles se separam, uma figura surge das sombras. Um estranho aborda Aya no Koji e o chama de obra-prima da Sala Branca. O desconhecido rótula como um gênio falso e jura destruí-lo. Aya no Koji não hesita e aceita o desafio, dando início a uma nova guerra. Antes que a ameaça cresça, a escola convoca todos para um campo de treinamento nas montanhas. As regras são um pesadelo logístico para os alunos. Eles são divididos por gênero e misturados em grupos de diferentes classes e anos. O desempenho é coletivo e se a nota for baixa, o líder é expulso. Além do líder, outro membro do grupo escolhido por ele também é eliminado. O caos está garantido com essas condições brutais. Enquanto a classe C se organiza sob o comando de Hirata, Aya no Koji percebe uma verdade terrível. Desta vez, ele não conseguirá proteger todo mundo. A tensão explode quando Nagumo, o presidente do conselho estudantil, desafia Manabu e Kita. Eles apostam qual grupo terá a maior pontuação final. O prêmio é apenas o orgulho, mas todos sabem que há muito mais em jogo. Os grupos masculinos são formados e Aya no Koji cai em um time de párias. Um deles é o imprevisível Koinji, o que torna o desastre iminente. Nos grupos femininos, Ishinose brilha com sua liderança unificadora. Já Orikita rejeita friamente uma tentativa de aliança de Kushida. O acampamento impõe uma rotina pesada que testa o corpo e a mente. Durante o jantar, Sakayanagi se aproxima de Aya no Koji e revela seu próximo movimento. Ela pretende esmagar a classe B e sua líder, Ishinose. Para ela, a confiança que a classe deposita em Ishinose é sua maior fraqueza. Mais tarde, Manabu convoca Aya no Koji para uma conversa privada. O presidente revela a corrupção de Nagumo e pede ajuda para detê-lo. Ele apresenta Kiriyama, o vice-presidente, como um espião infiltrado. Kiriyama finge lealdade a Nagumo enquanto trabalha nas sombras para Manabu. Aya no Koji aceita a missão, confiando na palavra do presidente. A competição entre os líderes é apenas a ponta do iceberg de uma guerra maior. Aya no Koji enfrenta problemas imediatos em seu próprio grupo. Koinji age com indiferença, causa um acidente e fere o líder do time. Quando confrontado, Koinji apenas sorri e faz uma referência perigosa a Ryuen. Enquanto isso, um ato de bondade de Aya no Koji o coloca em contato com um informante. Esse aluno do segundo ano está disposto a expor os atos sujos de Nagumo. No grupo de desajustados de Aya no Koji, algo inesperado acontece. Yukimura e os outros confessam suas falhas e decidem lutar juntos. Mesmo sem o apoio de Koinji, eles prometem não ficar em último lugar. No dia final, durante a maratona, o grupo dá o seu melhor. Para surpresa de todos, Koinji participa e contribui com um esforço sobre-humano. O grupo de Manabu vence entre os meninos, uma vitória limpa. Porém, o verdadeiro golpe acontece nos resultados das meninas. Um grupo falha e o líder, seguindo um roteiro sinistro, escolhe Akane Tachibana para a expulsão. A armadilha de Nagumo fecha, revelando que o desafio a Manabu era apenas uma distração. O objetivo real era arrancar o coração do círculo íntimo de Manabu. Para salvar Tachibana, Manabu é forçado a gastar uma fortuna em pontos privados. Isso acaba resultando na demissão da sua própria classe. Nagumo vence com uma crueldade estratégica, provando que sacrificará qualquer um para se manter no topo. Karuizawa pergunta a Aya no Koji se ele faria o mesmo por ela.
Ele responde sem hesitar que faria o que fosse preciso. O pacto entre eles se fortalece, mas a tensão no ar é palpável. O jogo sujo continua a abalar a escola até o núcleo. Nagumo, o presidente do conselho estudantil, revela seu alvo para Sakayanagi. O objetivo é Ishinose da classe B com um plano fatal. A notícia do término entre Karuizawa e Hirata causa um alvoroço. Mas Ayanokoji mantém o foco em um único movimento suspeito. Sakayanagi se aproxima de Yamamura, disparando alarmes. Rumores sobre Ishinose se espalham como veneno pela escola. Ela recusa a ajuda de Orikita e Ayanokoji, decidida a enfrentar a tempestade sozinha. Cartas anônimas aparecem nos armários acusando Ishinose de crimes. Uma peça inesperada entra no tabuleiro quando Muzumi procura Ayanokoji. Ela confessa estar sendo chantageada por Sakayanagi após um furto. Muzumi revela que Ishinose comandando ver o mesmo erro no passado. Ela implora a ajuda de Ayanokoji, deixando uma lata de cerveja como prova. Koshida envia uma mensagem que gela o suco de tomate de Ayanokoji. Orikita organiza uma reunião com Nagumo que tenta intimidá-la. Ele usa o nome de Ayanokoji como uma ameaça velada. Enquanto isso, Ayanokoji executa seu próprio plano no telhado. Ele se encontra com Karuizawa para investigar um número de telefone. Ela lhe entrega o chocolate de Dia dos Namorados destinado a Hirata. O momento é interrompido por Hashimoto, o espião da classe A. Karuizawa inventa uma desculpa esfarrapada para despistá-lo. Hashimoto, intrigado, consegue o contato de Ayanokoji e aperta o cerco. Ayanokoji visita Ishinose e percebe que ela está desmoronando por dentro. O caos explode no fórum conectado com calúnias contra todos. O objetivo é destruir a união da classe C e isolar Ishinose. Ishinose intervém publicamente e confessa seu passado. Ela revela o furto cometido na adolescência para ajudar a irmã. A classe B se une, perdoa sua líder e solidifica a lealdade. O plano de Sakayanagi implosiona e o conselho proíbe os rumores. Ayanokoji revela a Sakayanagi que orquestrou cada detalhe. Ele usou a pista da lata de cerveja para desmascarar a armadilha. Fascinada, Sakayanagi propõe um duelo final no próximo exame especial. O desafio é claro, um dos dois será expulso. Ayanokoji aceita o confronto direto. Ayanoji usa Kushida para vazar informações e forçar o conselho estudantil a proteger Ishinose. Isso enfraquece a autoridade de Nagumo de uma só vez. Com o jogo encerrado, uma Ishinose fortalecida agradece a Ayanoji com um chocolate. O doce simboliza uma dívida que talvez nunca seja paga. A celebração pelo fim dos exames dura pouco tempo. A escola revela seu teste mais cruel até agora, uma votação de classe. As regras são venenosas e ameaçam a alma do grupo. Cada aluno deve votar em 3 colegas para receberem elogios e 3 para críticas. O aluno mais elogiado ganha proteção contra a expulsão. O mais criticado é expulso imediatamente sem direito a recurso. A única saída seria pagar 20 milhões de pontos, uma quantia que ninguém possui. A classe D entra em colapso instantâneo diante da pressão. Hirata implora por união, mas Karuizawa vê uma oportunidade de eliminar os pesos desviver. Orikita, provocada por Ryuen, toma uma decisão fria e calculada. Se alguém precisa cair, ela mesma escolherá a vítima. A caça às bruxas interna começa oficialmente. Enquanto o caos se instala, Ayanoji move suas peças nas sombras. Ele alerta Karuizawa para se manter em guarda. Ele se aproxima de Ishinose, que está pronta para se sacrificar pela classe. Mas o jogo muda quando Sakayanagi revela a verdade para Ayanoji. O teste é uma armadilha armada para expulsá-lo. Sakayanagi propõe um cessar-fogo, focando em um alvo interno, mas é tudo um truque. Desesperada, Ishinose procura Nagumo para conseguir os pontos necessários. A condição dele é doentia e humilhante. Para salvar seus amigos, ela teria que se tornar namorada dele. A paranoia consome a classe D enquanto alianças secretas são formadas. Orikita é assombrada pelo peso de sua própria decisão. Ayanoji confirma a chantagem de Nagumo e confronta Ishinose. Ela admite que quase aceitou o acordo, mas hesita diante dele. A escuridão está prestes a engolir a líder da classe B. Enquanto isso, uma conspiração se materializa na classe D.
Karuizawa soa o alarme para Ayanoji sobre o plano de Yamauchi. Um grupo, liderado pelo inútil Yamauchi, planeja expulsar o protagonista. Ayanoji pressiona Koshida, a verdadeira arquiteta por trás do plano. Ela confessa que Sakayanagi rompeu o cessar-fogo e usa Yamauchi como marionete. Buscando uma luz, Orikita procura seu irmão, Manabu. O conselho dele é direto: pare de seguir os outros e forje seu próprio caminho. Fortalecida, ela retorna e assume o controle da situação. Com lógica implacável, ela declara que o sacrifício já foi escolhido. O bem da classe exige a expulsão de Yamauchi. O julgamento público começa e Orikita expõe Yamauchi na frente de todos. Ele não é apenas um peso acadêmico, mas um traidor aliado a Sakayanagi. Em pânico, Yamauchi tenta culpar os outros, mas Kushida o furar com metal pelas costas. A frieza de Orikita choca a todos e cria um racha com Hirata. No dia da votação, Yamauchi está certo de que os votos da classe A o salvarão. O resultado é um terremoto para todos. O primeiro lugar em elogios vai para Kiyotaka Ayanoji. O último lugar, o expulso, é Yamauchi. Sakayanagi o usou e descartou como lixo. A verdade por trás do resultado é uma obra-prima da manipulação. Ayanoji orquestrou cada movimento para garantir esse desfecho. Ele instruiu os seguidores de Ryuen a salvarem seu mestre da expulsão. Em troca, ele negociou o sucesso de sua estratégia. Ayanokoji negociou para impedir a expulsão de Ryuen. Ele convenceu a classe B a usar seus votos de louvor para salvá-lo. Em troca, milhões de pontos de Ryuen seriam transferidos para a classe B. Isso permitiria que eles salvassem um colega sem que Ishinose precisasse se vender para Nagumo. Com um plano magistral, Ayanokoji salvou Ryuen. Ele protegeu Ishinose e toda a sua turma. Também garantiu a punição do traidor. Como recompensa, recebeu os votos de gratidão da classe B para vencer o teste. Ele não apenas sobreviveu à armadilha, como a transformou em seu maior triunfo. A paz na escola era apenas uma ilusão. Com um sorriso vitorioso, Sakayanagi revela seu checkmate silencioso a Ayanokoji. Ela sacrificou Yamauchi usando os votos da classe A. Fez isso para proteger seu rival favorito da expulsão. Foi um ato de retribuição e um convite para o jogo real. A conversa é brutalmente interrompida. Um homem surge das sombras se apresentando como Tsukishiro, o novo presidente interino. Com ele, a verdadeira ameaça se revela. A máscara de Tsukishiro cai rapidamente. Ele não é um presidente, mas um executor. Um fantasma indiferentão pelo pai de Ayanokoji com um ultimato frio como aço. Ele exige que Ayanokoji saia da escola voluntariamente ou será removido à força. A resposta de Ayanokoji é um desafio silencioso. Com o tempo correndo contra sua liberdade, ele decide agir. Ele propõe um confronto final contra Sakayanagi no próximo exame. Uma batalha de comandantes para encerrar a rivalidade de uma vez por todas. Ela aceita com um olhar que brilha pela promessa do duelo. O palco está montado para o exame final do ano. A regra é cruel: o capitão da classe perdedora será expulso imediatamente. Na reunião, Orikita aponta o único homem capaz de jogar sem medo. Ayanokoji aceita, protegido pelo seu ponto de proteção como seguro. A classe concorda, sem entender o peso real daquela decisão. Ayanokoji orquestra o sorteio dos oponentes nos bastidores. Ele força o confronto inevitável entre sua classe e a classe A de Sakayanagi. Seu objetivo era claro: garantir o duelo contra ela. Mas enquanto as peças se alinham para a guerra, um pilar da classe desmorona. Hirata entra em depressão profunda e se torna uma casca vazia. Ele empurra violentamente qualquer um que tenta ajudar. No meio do caos, Ayanokoji faz seus movimentos. Ele presenteia Karuizawa com um colar caro em seu aniversário. É um gesto calculado para fortalecer um peão crucial. Ao buscar informações sobre o estado de Hirata, ele conversa com Manabu Orikita. A conversa apenas confirma o que ele já sabia. O tabuleiro mudou e todos precisam evoluir ou serão deixados para trás. A lista de 10 eventos da classe A é revelada. O xadrez se destaca como uma arena de gladiadores. O duelo de mentes está prestes a começar. Enquanto o jogo é preparado, a apatia de Hirata se torna uma ferida aberta. Ela ameaça infectar toda a classe.
Yukimura lança uma carta na mesa ao transformar Katsuragi em um espião. Orikita vê o risco e a traição. Aya no Koji, por outro lado, vê uma oportunidade. Em uma reunião secreta, o plano é selado. Movido pelo ressentimento contra Sakayanagi, Katsuragi concorda em vazar informações. O preço é uma transferência futura. A traição está em movimento. Paralelamente, Aya no Koji começa outra operação secreta. Ele treina Orikita para ser a guerreira no tabuleiro, o rosto público de sua estratégia. A situação com Hirata, no entanto, explode. Uma tentativa de Kushida termina em confusão. Mission tenta alcançar o rapaz, mas acaba sendo empurrada no chão. Konji intervém imediatamente na situação. Ele não usa palavras para resolver o conflito. Ele promove uma humilhação pública e física contra Yata. O orgulho de Yata é completamente destruído. Ele acaba isolado de todos os seus colegas. O cenário estava pronto para o ato final. Aya no Koji encurrala Yata em um local privado. A fachada de líder perfeito finalmente racha. Um trauma profundo do passado é revelado. Yata falhou em impedir um bullying no passado. O caso levou um amigo próximo ao ir de base. Esse fantasma o assombra e o fez governar pelo medo. Aya no Koji não oferece conforto ou consolo. Ele oferece uma desconstrução fria e lógica. Ele destrói cada pilar da filosofia de Yata. O rapaz é forçado a encarar a verdade sobre si mesmo. Liderança verdadeira não é sobre evitar falhas. É sobre carregar o peso do erro e continuar lutando. A intervenção cirúrgica de Aya no Koji funciona. No dia seguinte, Yosuke renasce das cinzas. Ele está pronto para a batalha final. As peças parecem alinhadas para o confronto. Aya no Koji encara Saki Yanagi. Um novo desafio surge com força total. Ryuan aparece na reunião dos líderes. Ele aposta a própria cabeça sem medo. O jogo se torna letal e extremamente perigoso. Um flashback mostra o passado de ambos. Uma jovem Yanagi observa uma criança impassível. Aya no Koji dominava testes impossíveis na White Room. Aquela turma foi a que mais evoluiu durante o ano letivo. Eles acumularam a maior pontuação de todas. Esse é apenas o sinal de que a revolução está começando. Enquanto isso, Ishinose ainda sofre com a derrota para Ryuen. Ela decide usar essa dor como combustível para seguir em frente. Determinada, ela confronta Suzune Orikita e rompe a aliança entre elas. A partir de agora, elas não são mais aliadas. Elas se tornam rivais diretas na corrida pelo topo. Mal sabiam elas que uma aliança muito mais perigosa surgia nas sombras. Aya no Koji convoca uma reunião secreta com os professores Mashima e Shabashira. Ele traz Sakayanagi como sua aliada inesperada. Uma bomba é lançada sobre a mesa. Tsukishiro, o diretor interino, manipulou o exame final. Ele orquestrou a queda do antigo diretor. Diante de uma ameaça comum, eles selam um pacto contra esse inimigo invisível. Na festa de formatura, Suzune não consegue se aproximar do irmão. Manabu, através de Aya no Koji, organiza um último encontro. No portão da escola, no dia da partida, Manabu deixa um conselho final. Ele diz a Aya no Koji para parar de se esconder e deixar sua marca. Logo depois, Suzune chega para se despedir. Ela não vive mais à sombra do irmão. Suzune declara que seguirá seu próprio caminho. Em um momento raro de vulnerabilidade, Manabu admite que a afastou para que ela fosse livre. Os irmãos se despedem com a promessa de um reencontro no topo. O bastão foi passado, mas o futuro permanece incerto. Com a saída de Manabu, um vácuo de poder cria novas e perigosas alianças. Ryuen está de volta ao jogo e tece uma rede de segredos. Ele atrai Hashimoto e até Kanaki para o seu lado. Ele confronta Aya no Koji não com medo, mas com uma promessa de vingança. Enquanto isso, Ishinose desmorona sob o peso da liderança. É Aya no Koji quem a encontra e oferece mais do que apenas conforto. Ele propõe um pacto misterioso. Eles se encontrarão novamente em 1 ano. Esse gesto a renova, mas esconde uma intenção sombria. Se ela falhar, ele será o responsável pelo golpe final. O foco de Aya no Koji se volta agora para o campo emocional.
Ele manipula deliberadamente os sentimentos de Karuizawa. Ele provoca o ciúme dela ao se aproximar de Iori. Os rumores se espalham como fogo e a pressão sobre o casal aumenta. Chiaki Matsushita confronta Ayanokoji, suspeitando de suas verdadeiras habilidades. Como se não bastasse, 2 novos campos de batalha se abrem. Tsukishiro informa que um novo aluno da Sala Branca está a caminho. O desafio de Ayanokoji agora é encontrar esse infiltrado. Suzune Orikita, mais determinada do que nunca, desafia Ayanokoji para o próximo exame. O futuro de todos está em jogo. Ayanokoji finalmente convida Karuizawa para sair. Ele confessa que tudo não passou de um teste para ver se ela sentiria ciúmes. Com uma sinceridade ensaiada, ele confessa seus sentimentos. Surpresa e confusa, ela aceita o pedido. Eles são oficialmente um casal. Mas em um monólogo interno, a verdade fria vem à tona. Para Ayanokoji, o amor é um conceito estranho. Karuizawa não é sua namorada, é apenas uma ferramenta. Ela é um livro didático para ele aprender sobre emoções humanas. Um livro que será descartado assim que não for mais útil. A temporada termina não com um beijo, mas com uma manipulação profunda. Uma escuridão paira sobre tudo o que está por vir. Os seres humanos são criaturas que aprendem e crescem.